Olá, a devocional de hoje, Lucas capítulo 2, onde nós vamos ver o nascimento de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? E que você se alimente da palavra. É interessante como que Deus controla tudo e todos. No capítulo 2, versículo 1, diz que naqueles dias César Augusto, que era o imperador romano, César, o imperador, publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano. Eu quero que você perceba uma coisa. César Augusto morava em Roma, vivia em Roma. O Império Romano, a sede era em Roma. O Império Romano, ele praticamente dominava a Europa, dominava a Ásia e dominava a África. E ali no Oriente Médio, dominava tudo. Lá em Roma, César Augusto baixou um decreto. Vamos fazer um censo em todo o império. E cada um tinha que ir à sua cidade natal. Por que eu estou dizendo a direção de Deus? José e Maria moravam em Nazaré, lá na Galileia. Só que José era descendente de Davi. E a família de Davi é a de Belém. Então, para ele fazer o recenseamento, ele tinha que sair lá da Galileia, que é no norte de Israel, e viajar até Belém, na Judéia, perto ali de Jerusalém. Então, por que Deus colocou no coração de César Augusto fazer o censo? Porque o Messias tinha que nascer em Belém, descendente de Davi. Vários textos dizem que o Messias da descendência de Davi, e tu, Belém Efrata, de modo algum serás a menor dentre as cidades de Judá, porque de ti virá o Salvador. Belém de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, descendente de Judá. Olha que coisa profunda isto. Deus move o ímpio, Deus move tudo para fazer a sua vontade. Deus está no controle da humanidade. Deus está no controle da história. Então, para Jesus nascer em Belém, César Augusto teve que fazer aquele decreto e Deus moveu praticamente todo o Império Romano. Três grandes continentes: Ásia, Europa e África, só para que Jesus nascesse em Belém. Esse é o nosso Deus, é o Deus da história. Guarda uma coisa no seu coração, tá? Só quero abrir um parênteses aqui. Nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito. Mesmo quando você não entenda, mas tudo tem um propósito e Deus está no controle de tudo que acontece. Tudo que acontece está sob a direção de Deus. Assim José, versículo 4, saiu da sua cidade de Nazaré, da Galileia, foi para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu acho muito profundo esse versículo. Colocou numa manjedoura, um lugar insalubre, onde os animais ficavam, ali onde os animais comiam, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, nasceu num estábulo, nasceu num curral. Já imaginou? Deus quebrando todo e qualquer paradigma da história, todo e qualquer orgulho e soberba do coração humano,
e veio com toda a humildade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo, uma estrebaria, e o berço dele foi uma manjedoura. O anjo, versículo 10, apareceu para os pastores, e mais uma vez, não tenham medo, versículo 10, não tenham medo. O sinal, versículo 12, o sinal de que nasceu Cristo, o Salvador. Versículo 11, hoje na cidade de Davi, que é Belém, nasceu o Salvador, denotando claro, o Salvador. A mensagem de Lucas, o Salvador, Jesus, o Salvador. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, eu quero que você tente imaginar a cena naquela noite. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E assim Jesus nasceu. Eu quero só deixar uma coisa bem clara aqui para você sobre o dia do nascimento de Jesus. As pessoas falam que não existe Natal, que não existe a festa do Natal, porque ninguém sabe o dia do nascimento de Jesus. Escolheram um dia, tá? 25 de dezembro, uma semana antes do final do ano, e esse dia foi de forma aleatória. Por quê? Porque provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Diz a Bíblia que os pastores estavam no campo, cuidando das ovelhas. E dezembro na Palestina é inverno. Então provavelmente não foi em dezembro, tá? Mas para nós não importa. O que importa é que nós tiramos um dia para celebrar a vinda de Jesus ao mundo. Então tem muitas igrejas que dizem que comemorar Natal é pecado, que é festa pagã, que não pode, que isso, que aquilo outro. Queridos, o importante é nós dizermos: Jesus nasceu. O importante é nós declararmos: a bênção gloriosa do Senhor nos alcançou. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, a quem Ele dá o seu favor. Então, não se importe com isso, tá? Se foi em dezembro, se foi em março, se foi em outubro, não se importe com isso. O importante é que Jesus veio ao mundo e nós separamos essa data para comemorarmos a vinda de Jesus ao mundo. Bom, isso é muito importante você entender. Jesus é apresentado ao templo. Aqui vai falar sobre os 8 dias onde era circuncidado o judeu, é o batismo. O batismo do Novo Testamento é a circuncisão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, crianças eram circuncidadas com 8 dias. No Novo Testamento, crianças são batizadas na tenra infância. Então, a substituição da circuncisão foi o batismo. Crianças eram circuncidadas. O batismo, todas as crianças participam também, tá? É um dos porquês, é a aliança. Aliança, meu filho, que é filho de alguém que crê em Deus, é santo. Então, por isso que ele pode ser circuncidado. Por isso que ele pode ser batizado. Tá? Na antiga aliança era a circuncisão. Na nova aliança é o batismo. E as pessoas dizem, mas a circuncisão surgiu com a lei de Moisés. Não. A circuncisão surgiu lá em Abraão. E lá em Gálatas fala que nós somos filhos da fé, filhos de Abraão. Então, não é a antiga aliança de Moisés, mas é a aliança que Deus fez com Abraão. Tá bom? Então as crianças também podem ser batizadas. E quando era o primogênito, todo primogênito era consagrado a Deus, desde a época do Egito. E os pais tinham que fazer uma oferta. E todos levavam um cordeiro para apresentar a Deus como oferta. Agora eu quero que você preste atenção aqui
no versículo 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Isso aí foi desde a época da Páscoa, lá do Antigo Testamento. E para oferecer em sacrifício, ou um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Você pode marcar aí na sua Bíblia Levítico 12:8. Você pode marcar aí, eu quero ler para você Levítico capítulo 12, o versículo 8. Presta muita atenção nisso, tá? Essa lei de Moisés sobre a consagração do primogênito, do sexo masculino. Levítico 12, o versículo 8. Pode escrever aí, só para você saber onde que está. Diz assim, sobre a questão do cordeiro que era oferecido. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. No caso, a mulher. A mulher, quando ia consagrar o filho, depois do parto, 8 dias, no dia da circuncisão, ela ia levar um cordeiro, diz a Bíblia. Mas, se não tiver recursos para comprar um cordeiro, pode trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Maria e José não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Maria e José compraram 2 pombinhas. Eu quero que você guarde isso no seu coração, tá? Tem muitas pessoas que dizem que a bênção de Deus, a prosperidade é um sinal da bênção de Deus, mas prosperidade, quando eu falo, é financeira. A Bíblia nunca falou isto. Nunca falou isso. O sinal da bênção de Deus é a piedade, a santidade. O sinal da bênção de Deus é uma pessoa que ama, que é humilde. E Deus escolheu uma família pobre para Jesus nascer. Não estou falando que pobreza é sinal de santidade ou de honra, não. Eu estou falando que riqueza não é sinal de bênção de Deus, porque tem muita gente pobre que é muito abençoada. Principalmente por não colocar o coração nas riquezas. Então Jesus nasceu numa família pobre, de um homem que tinha um trabalho braçal, era marceneiro, carpinteiro. E Jesus também foi carpinteiro. Pessoas pobres. José e Maria sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E sabiam que ele merecia um cordeiro. Mas eles não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Você parou para pensar nisso? Por causa da falta de recursos, eles compraram 2 pombinhos. Então não fique debaixo de condenação quando você passa por dificuldades financeiras, quando você tem uma renda regrada, uma vida regrada, e não pense que isso é falta da bênção de Deus, não. Isso aí é uma mentira que muitas igrejas pregam, que para você ser abençoado você tem que ser rico. E a riqueza é sinal da bênção de Deus. Tem muita gente rica que não ama a Deus, sabe? Tem muita gente pobre que também não ama. Mas a riqueza não é sinal de que a pessoa é abençoada por Deus, não. Tá bom? Tem muita gente desonesta rica nesse mundo. Então guarda isso no seu coração. O versículo 28 fala sobre Simeão. 26. Fora revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo. E aí ele vê o Cristo e ele cita um texto, versículo 29. Ele tomou Jesus nos braços ali no templo, porque Deus revelou para ele: você não vai morrer antes de ver o Cristo. E Deus mostrou Jesus para ele. E ele pegou Jesus nos braços e disse: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação.
deixando bem claro, salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios, aqueles que não são de Israel, para a glória de Israel, o teu povo. Olha que coisa linda. O Senhor mandou o Salvador, e esse Salvador é a luz dos gentios, é a luz de todos os povos, não somente dos judeus. Então, Lucas deixando bem claro aí a ideia da revelação que Jesus é o Salvador e é o Salvador do mundo, não é somente o Salvador de Israel. É o versículo 36, sobre Ana, Simeão e Ana. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, depois ele morreu, e então ela permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Com 12 anos, Jesus voltou para Jerusalém. Todos os anos, Maria e José iam para Jerusalém. Era muito comum os judeus irem para Jerusalém nas festas, e aqui na Páscoa, toda Páscoa eles iam. E com 12 anos ele foi. Maria, José e Jesus foram para Jerusalém. E terminada a festa, versículo 43, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Aí Maria e José ficaram preocupados e voltaram para Jerusalém, porque pensaram que Jesus estava junto com as pessoas que estavam indo embora para Nazaré. E depois de 3 dias, versículo 46, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E quando seus pais o viram, versículo 48, ficaram perplexos. E sua mãe perguntou: o que você faz isto, meu filho? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Olha aí. E Jesus ensinando os mestres a lei com 12 anos. 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Grifa esse versículo. Jesus mostra como o homem tem que ser, o ser humano tem que ser. E aqui ele mostra, o filho tem que obedecer os seus pais. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, veio como homem e obedecia Maria e José. Versículo 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Você quer ser filho de Deus? Obedeça a seus pais. Você quer ser igual a Jesus, um discípulo de Jesus? Obedeça aos seus pais, porque Jesus obedecia a seus pais. Não bata de frente com seus pais, não fale alto com seus pais, não grite com seus pais, não desobedeça a seus pais. Jesus, a maior autoridade deste mundo, se submeteu à autoridade dos seus pais, para mostrar como um ser humano tem que viver. Maria e José, Jesus era submisso a eles. Isso aqui é muito sério, muito profundo, tá? Versículo 52. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é a oração que você tem que fazer pelos seus filhos, tá? Todos os dias, Senhor, que o meu filho cresça em sabedoria
estatura e graça. Sabedoria e discernimento, estatura com saúde e graça, cheio do teu amor na vida deles. E aí Jesus foi crescendo até chegar aos 30 anos para começar o seu ministério. E é onde nós vamos entrar amanhã no capítulo 3, onde João Batista prepara o caminho da vinda do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Deus abençoe muito, muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, pela maneira como o Senhor nos ensina, pela maneira como o Senhor mostra o teu caminho. Dê-nos submissão, dê-nos obediência. Abençoe-nos, ó Pai. Abençoe as nossas famílias, para que os nossos filhos sejam obedientes. Que nós, como pais, tenhamos sabedoria para lidar com eles e muito amor. Seja o centro da nossa família. Que o Senhor se agrade de nós e abençoe-nos em todas as áreas. Supra as necessidades financeiras. Supra-nos, ó Pai, em todas as áreas. Consagramos ao Senhor nossa família, consagramos ao Senhor nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Muito mesmo. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Até mais.